Shunsui Kiraku. Shunsui Sakuranosuke Jir Kiraku. Kiraku no Jiro Sakuranosuke Shunsui é o capitão da primeira divisão e capitão-comandante do Gotei 13. Seus tenentes são sua sobrinha, Nanao Izzy, e Genshiro Kikiba. Ele é o ex-capitão da 8ª divisão. Shunsui é o segundo filho da nobre família Kiraku de alto escalão. Enquanto Shunsui ainda era um menino, seu irmão mais velho se casou com o chefe do clã Izzy, que acabaria se tornando a mãe de Nanao Izzy. Embora Shunsui e seu irmão não se dessem bem, viver com seu irmão tornou-se mais confortável, e Shunsui o visitava com frequência. A certa altura, Shunsui encontrou seu irmão recebendo um grampo de cabelo da mãe de Nanao e notou que ele amadureceu na velhice, apenas para ser informado de que essa era a bondade da mãe de Nanao no trabalho. Encarregado de grampos de cabelo que anteriormente pertenciam à mãe de Nanao, Shunsui foi confiado com o Zanpakuti da família Izzy pela viúva de seu irmão, e seu espírito Zanpakuti criou um segundo espírito para armazená-lo. Shunsui foi assegurado pela mãe de Nanao que ele não sofreria carregando Shinken Akiken e que ele era o único fora de sua própria família em quem ela podia confiar. Apesar de ser de uma linhagem tão antiga e prestigiosa, ele não gostava de estudar e treinar, e preferia perseguir as damas, embora tenha sido informado pelo capitão-comandante Yamamoto que ele era capaz de ver a verdade e era sábio para sua idade. Por causa disso, ele foi enviado contra sua vontade para a Academia Shinheijutsu, Academia Shinigami. Em algum momento nos dias de academia de Shunsui, Shunsui invadiu o quarto de Yamamoto. Depois de ser castigado por Yamamoto, ele perguntou sobre a pintura em seu quarto, e Yamamoto responde que era um monstro que causava conflitos quando estava por perto. Enquanto estava lá, ele conheceu Jishiro Kitaki, que se tornaria seu melhor amigo e colega capitão. Ele, junto com Jishiro Kitaki, foi um dos primeiros Shinigami a se tornar um capitão através da Academia Shinigami. Além disso, ele foi treinado pessoalmente por Yamamoto. Ele e o Kitaki são os capitães mais velhos entre os Gotei 13, com exceção de Retsu no Ana e do próprio Yamamoto. Foi afirmado que os 4 são capitães do Gotei 13 há pelo menos 100 anos, a partir de 110 anos antes do tempo atual. Em algum momento durante seus dias de academia, Shunsui foi informado por Ukitaki que a mãe de Nanao havia sido executada por perder um dos tesouros cuidados, o que o levou a admitir que preferia aprender sobre essas coisas mais cedo ou mais tarde. 110 anos atrás, ele tinha um relacionamento único com sua tenente Lisa Yadimaru, em contraste com seu relacionamento com sua atual tenente Nanao Izzy. Lisa era mais extrovertida e pervertida de uma maneira muito parecida com sua própria personalidade, mas ele descobriu que sua posição exigia que ele ser o adulto na situação. Ele também foi o primeiro a mencionar casualmente, para um curioso tenente Suki Aizen, que o capitão anterior da 12ª Divisão foi promovido à Guarda Real. Ele também esteve presente na cerimônia de promoção do recém-nomeado capitão da 12ª Divisão Kizuki Urahara. 9 anos depois, Shunsui estava presente em uma reunião de emergência convocada pelo capitão-comandante Yamamoto. Ele decidiu criar uma equipe de investigação para localizar os membros do esquadrão da 9ª Divisão desaparecidos. Quando ele deu as ordens, Yamamoto ordenou que Shunsui guardasse a Seirei-te. Quando Yamamoto decidiu enviar o capitão Kid Tesai Tsukabishi e o tenente Kid Ashiji em Uda do Kid Corps, Shunsui aconselhou a enviar apenas Ashi e substituiu Tesai por sua própria tenente, Lisa. Ele tentou animar um abalado Kizuki Urahara, dizendo-lhe para não se preocupar com sua tenente, Iori Sarugaki, que foi enviada para ajudar a 9ª Divisão, porque ela era forte, embora não tão forte quanto Lisa. Durante seu tempo de guarda, ele se encontrou com alguns membros do esquadrão que também estavam de guarda e os parabenizou por vigiar a Seirei-te. Ele também notou o tenente Suki Aizen fazendo uma caminhada noturna, murmurando para si mesmo que talvez estivesse pensando demais antes de sair. Mais tarde, em seu quartel, ele foi abordado por um muito jovem Nanao Izzy, que veio ver sua tenente, Lisa Yadimaru. Shunsui então lembrou que Nanao sempre vinha até ele no primeiro dia de cada mês para que Lisa lesse para ela. Nanao confirmou isso, apenas para saber que Lisa estava fora em uma missão, mas voltaria em breve. Logo depois, Shunsui mudou seu traje removendo seus grampos de cabelo e trocando seu kimono. Ele estava presente para cumprimentar os membros recém-empossados da 8ª Divisão, a quem informou que era cordial com as moças e indiferente com os homens. Algum tempo após o incidente da Holovification, Shunsui estava presente quando Isshin Shiba fez seu relatório sobre o misterioso Hollow que ele lutou, juntamente com a série de eventos causados pela criatura na cidade de Naruki. Ele riu da irritação de Mayuri que o capitão da 10ª Divisão não trouxe pelo menos o corpo do Hollow para ele estudar. Aparência. Shunsui Kiraku é um Shinigami alto, de pele clara, com maçãs do rosto salientes, olhos cinzentos e longos cabelos castanhos ondulados. Seu cabelo está preso em um longo rabo de cavalo e tem uma longa franja que emoldura o lado esquerdo do rosto.
Ele também tem uma quantidade notável de pelos no peito, pés e braços. Ele usa um chapéu de palha sujegás e um kimono de senhora rosa e florido, que ele coloca sobre os ombros e sobre o uniforme de capitão. Embora sua faixa Auri e Obi sejam baratas, seus grampos de cabelo são muito caros. Ele não usa tabi com suas sandálias. Ele tem pelos faciais finos ao redor da boca e nas bochechas. Mais de 100 anos antes da deserção de Suki Aizen, Shunsui só tinha pelos faciais na parte superior da boca. Após a batalha com Vandenreich, Shunsui usa um tapa-olho sobre o olho direito que foi danificado durante o conflito. A metade superior de sua orelha direita é cortada em uma ligeira inclinação com uma cicatriz ao longo de sua têmpora direita. Quando criança, Shunsui tinha cabelos mais curtos e bagunçados. Ele usava um kimono estampado de flores. Personalidade: Shunsui é um homem descontraído e extravagante, evidente em seu estilo de vestir e atitude geral, e geralmente está sorrindo. Em seu tempo livre, ele costuma beber sake em bares e cochilar. Ele gosta de pães cozidos no vapor que acompanham sake, mas não gosta de chá verde em pó. Outras vezes, ele gosta de correr atrás de mulheres, particularmente seu tenente, Nanao Easy, a quem ele chama de meu Nanao-chan, Liu Nanao no dub inglês, e sua ex-tenente, Lisa Yadimaru. Shunsui tende a usar um estilo de fala mais casual do que muitos outros capitães. Ele geralmente se refere a seus colegas capitães e Shinigami pelo primeiro nome seguido por um título honorífico. Ele escreveu um romance intitulado Rose Colored PS, que é executado na Seireitei Communication, mas é muito impopular. Shunsui não recebe uma única carta de fã ou presente de aniversário de seus leitores, mas ele não se incomoda com isso. Shunsui é um homem amante da paz que sempre tentará se livrar das batalhas, embora não deseje insultar os oponentes recusando-se a lutar. Ele tem um grande desgosto por lutar, dizendo a Love Aikawa que não importa se você deve a alguém ou eles devem a você, assim que você começa a lutar, você está errado de qualquer maneira. O ligeiramente excêntrico Shunsui também parece gostar de impressionar os oponentes. Embora Shunsui tente se livrar de uma luta, ele lutará quando a situação exigir, como em sua batalha com Coyote Starker. Quando Starker pediu que eles apenas fingissem lutar, ele recusou a oferta, embora tenha notado que ele prefere fazer o mesmo. Shunsui mantém um nível de honra e integridade ao se envolver em batalha. Ele se recusa a brigar com crianças ou mesmo na presença de uma criança. Ele também não gosta de tirar a vida de pessoas inocentes, pois deixou Chad vivo quando Nanao se ofereceu para matá-lo. Ele sempre mantém um véu de respeito ao seu oponente, é educado em situações de combate e prefere lutar 1 a 1. Ao lutar contra oponentes poderosos, como Stark ou Aizen, Shunsui raramente perde a calma, chegando a conversar e brincar com seus oponentes. Apesar de ser um dos capitães mais fortes e mais antigos, Shunsui mantém um nível de humildade e não é excessivamente arrogante sobre sua força, reconhecendo que Chiritsugaya tem o potencial de se tornar mais forte do que ele com tempo suficiente. No entanto, Shunsui também abriga um profundo sentimento de culpa pelo infortúnio que afligiu aqueles próximos a ele, como a morte de seu irmão e a execução da mãe de Nanao, e considera um fardo muito pesado para ele carregar sozinho. Poderes e habilidades. Mestre espadachim. Apesar de odiar o conceito de ter que se envolver em uma luta, Shunsui é um dos espadachins mais proficientes de toda a Soul Society. Ele é um combatente altamente adaptável, pois suas 2 espadas permitiram que ele se tornasse ambidestro, permitindo que ele as trocasse entre as mãos. Kiraku geralmente balança com mais força na mão esquerda do que na direita, no entanto, ele pode facilmente alternar ou equilibrar a força entre as 2 mãos, permitindo que ele surpreenda seu oponente. Kiraku afirma que ele só usa sua wakizashi em situações em que sua katana é muito difícil de usar. Ele afirma que não os usa juntos regularmente. O melhor exemplo da proeza de Shunsui é sua capacidade de lutar em terrenos equilibrados com um Stark inédito, o primeiro espada, com apenas seu Zanpakuto selado, enquanto outros Shinigami de nível de capitão exigiram pelo menos seu Shikai para lutar contra um espada. O estilo de luta de Shunsui envolve evasão e atacar um oponente na frente ou nas costas, usando o elemento surpresa para dominá-los. Suas 2 espadas se movem em um ritmo diferente, algo que ele aproveita enquanto luta. Enquanto o inimigo está à mercê da velocidade de sua wakizashi, seu tachi desce para o golpe final, que é o uso mais comum de espadas como a dele. Combatente Akuda, embora raramente observado realizando combate corpo a corpo, preferindo confiar em suas habilidades em outras áreas, Shunsui tem pelo menos alguma proficiência nesta área, que ele demonstrou brevemente durante seu confronto com Yasutora Sato. Tsuki-ubi, Thrust Fingers, uma técnica em que o usuário simplesmente estende os dedos indicador e médio de uma mão em uníssono enquanto estão em contato com um oponente.
Este gesto possui força física suficiente para enviar sem esforço alguém da estatura de Chad voando vários metros de distância. Mestre Shunpo. Como capitão, Shunsui é excepcional na arte de Shunpo. Durante sua batalha contra Yamamoto, ele notavelmente dá um grande salto em Shunpo para remover Nanao do campo de batalha e retornar quase instantaneamente, um feito elogiado até mesmo por Yamamoto antes da batalha. A habilidade de Shunsui é alta o suficiente para ele desviar sem esforço dos ataques de Stark sem bagunçar seu chapéu ou kimono. Kid Expert. Shunsui possui grande habilidade em Kid, tendo usado a de #78. Zangerin com um efeito considerável sem recitar seu encantamento durante sua batalha contra o Lily. Mestre estrategista e estrategista, apesar de sua atitude descontraída, Shunsui mostrou repetidamente ser um homem perspicaz e perspicaz. De acordo com Yamamoto, mesmo quando era mais jovem, Shunsui sempre teve um olho para ver o verdadeiro caráter de qualquer pessoa que encontrasse. Shunsui viu facilmente através da tentativa de Kurotsushi de se esconder sendo usado pelos Boots. Ele também foi uma das poucas pessoas a suspeitar que Aizen estava escondendo algo. Na batalha, Shunsui provou ser muito hábil em perceber e entender detalhes nas habilidades ou padrões de ataque de um oponente. Durante sua batalha contra Chad, ele rapidamente determinou o básico por trás das explosões Heiryoku de Chad, avisando sobre esses tipos de técnicas e até mesmo explicando que suas explosões de energia acabariam consumindo sua energia vital. Shunsui também provou ser muito persuasivo. Pouco depois de se tornar capitão-comandante, ele conseguiu convencer a Central 46 a concordar com todos os seus novos pedidos. Poder espiritual imenso. Como um dos capitães mais antigos e mais fortes do Gotei 13, Kiraku tem um tremendo poder espiritual. Ele, ao lado de seu melhor amigo Jishiro Kitaki, dizem possuir Reiatsu inigualável por seus pares ou antecessores. Ele não está sobrecarregado pela Reiatsu do capitão-comandante Yamamoto, embora a maioria das pessoas esteja em tal situação. Seu poder é ainda exibido em sua capacidade de derrotar a forma liberada de Coyote Stark apenas com seu Shikai. Seu poder também foi reconhecido mais tarde ao ser promovido ao status de capitão-comandante. Força aprimorada. Shunsui possui força física relativamente alta, desviando calmamente uma das explosões Heiryoku de Sado com uma única mão. Ofensivamente, seus golpes são muito poderosos, demonstrados quando ele quebrou uma barreira, que Aizen havia erguido, com apenas um único ataque de seu Shikai. Resistência aprimorada. Shunsui possui resistência e resistência consideráveis, permanecendo capaz de se mover e lutar como costuma fazer, mesmo depois de ser baleado várias vezes pelo Quincy, Volstandig de Lily Barro. Durabilidade aprimorada. Shunsui provou que ele é muito durável, mesmo para os padrões Shinigami. Ele foi capaz de suportar os ataques do capitão-comandante Yamamoto, cuja Zanpakuto é a mais devastadora de toda a Soul Society em termos de poder destrutivo. Ele também foi capaz de resistir a um cero a queima-roupa de Stark em sua forma liberada sem nenhum ferimento perceptível. Zanpakutou. Katen Kyotsutsu, Bones of Avenue Blow Homem Madness. Vis Floor Heaven Bone of Madness. Sua Zanpakuto é a única, pois existe como um par de espadas Daisho, consistindo de um Tachi e uma Wakizashi. Suas guardas cruzadas são retangulares, com os cantos cortados, decoradas por um padrão de pétalas e linhas de cerejeira, e cada uma ostenta uma alça azul escura. Ele geralmente os mantém banhados na gravata da cintura do lado esquerdo. No entanto, durante a batalha, as espadas foram colocadas em ambos os lados de sua faixa. Como outras Zanpakuto, Katen Kyotsutsu tem uma personalidade própria. No entanto, ao contrário de outras Zanpakuto, essa personalidade brilha na batalha e impede Shunsui de lutar com força total até que Katen Kyotsutsu esteja com vontade. Por causa disso, Shunsui não gosta de brincar com ela. Shikai, seu comando Shikaya, os ventos floridos se perturbam, o deus das flores canta, os ventos celestiais se perturbam, o diabo do céu zomba. Anakaze Midarete, Kashinaki, Tempo Midarete, Tema Varal, vis quando o vento da flor se enfurece, o deus da flor ruge, quando o vento do céu se enfurece, o deus do submundo zomba. Kiraku coloca as duas lâminas uma contra a outra em uma cruz, e depois puxa depois de proferir o comando de poema. Quando o Flash desaparece, Katen Kyotsutsu se tornou um par de cimitarras chinesas enormes, pretas e fortemente curvadas com bordas prateadas. O punho e o tsuba de cada um ainda são os mesmos que eram na forma selada de Katen Kyotsutsu, mas agora ostentam longas borlas vermelhas penduradas no final. Apesar das duas espadas se tornarem idênticas neste estado, Shunsui afirmou que elas ainda funcionam da mesma maneira. O Wakizashi é usado principalmente para golpes de velocidade, e o outro, o Tachi, é usado principalmente para golpes de força. Assim, eles ainda existem como um par de espadas Daisho, com o Wakizashi sendo um pouco menor em tamanho do que o Tachi. Habilidade especial Shikai.
O poder de Katenkyo-Tsutsu é tornar os jogos infantis reais. A Zanpakuto faz as regras, e qualquer um que pisar dentro dos limites de sua pressão espiritual é forçado a seguir essas regras, incluindo o próprio Shunsui. De acordo com Shunsui, você ganha, você vive. Você perde, você morre. Ela é inconstante, tudo bem. Bushoma, Last Spinning Top Shunsui gira com as duas lâminas voltadas para direções opostas, criando grandes lâminas de vento que disparam em direção a um oponente de Katenkyo-Tsutsu. As lâminas de vento se unem, formando um círculo giratório de vento que, ao entrar em contato com um alvo, envolve o alvo com intensidade semelhante a um tornado. O ataque não é apenas perigoso, mas pode desorientar um oponente preso nele. A técnica é poderosa o suficiente para neutralizar explosões Zero de alta potência. O jogo que esta técnica representa é um jogo de peão. Takani, Mountain Demon. Este movimento foi usado na batalha de Shunsui com Stark, mas o ataque de Stark escondeu a natureza da técnica. No entanto, Shunsui mais tarde explica que neste jogo, quem estiver mais alto ganha. Kajoni, Shadow Demon. A regra deste jogo é que quem pegar sua sombra pisada perde. O jogo em si permite que os competidores manipulem as sombras a seu favor. Por exemplo, Shunsui demonstrou a capacidade de se esconder nas sombras ao usar esta técnica, e ele também pode controlar as sombras, usando-as para atacar um oponente atacando a sombra em que estão atualmente. Além disso, Shunsui pode fazer vários clones das sombras de si mesmo que podem atacar seu oponente de vários ângulos. Ironi, lustrou os Demon neste jogo baseado em cores. Você diz o nome da cor que deseja cortar com sua espada e não pode cortar mais nada. Se a cor que você chama não existir em seu corpo, o dano é mínimo, mesmo que o ataque normalmente inflija um ferimento muito mais grave. No entanto, o oposto também é verdadeiro. Chamando uma cor que você está vestindo e atacando, o dano dado é proporcional à quantidade dessa cor em você. Para maximizar o dano, você deve usar uma cor que maximize os riscos para você e seu inimigo. Por exemplo, ao usar vestes pretas e chamar preto, alguém infligiria dano massivo a um inimigo se atingido, mesmo que o golpe em si fosse menor, mas o chamador poderia estar em risco de sofrer grandes danos em troca, dependendo de quanto da pele ou da roupa do inimigo está coberto de preto. Daruma Sanji Akoronda, de Dharmadol Feldão. Após Shunsui ou seu oponente ser marcado como sendo dele, o outro combatente viaja em direção a eles em uma trilha de Reiatsu deixada por seu ataque para pegá-los de surpresa. No entanto, se o combatente quer ele vê seu oponente enquanto ele está se movendo, esse oponente perde, portanto, morre. O jogo que esta técnica representa é Daruma Sanji Akoronda, um jogo infantil semelhante à luz vermelha e luz verde. Kaji Okuri, Shadow Sending. Ao olhar duro o suficiente para sua sombra, Shunsui ou seu oponente podem projetar uma pós-imagem em um local diferente. Quanto maior o Reikaku do oponente, mais realista a pós-imagem parece ser. O jogo que esta técnica representa é Shisha no Kajiokuri, onde as crianças olham para sua sombra no chão por vários segundos antes de olhar para outra superfície, permitindo-lhes ver uma pós-imagem de sua sombra. Bankai, Katenkyo-Tsutsu, Karamatsushin, Bones of Available Homem Madness, Viterin Pine Lovers Suicide, Vis, Flower Crazed Heaven Bom Spirit Vitered Pine Love Suicide. Enquanto segura seu Shikai na frente dele com as lâminas apontando para baixo, Shunsui ativa sua Bankai, fazendo com que gavinhas pretas semelhantes a raízes se espalhem dele enquanto seu espírito Zanpakuto, Katenkyo-Tsutsu, aparece atrás dele. Shunsui considera este seu último recurso, e só o usará se seus aliados estiverem longe o suficiente dele para que não sejam pegos em seus efeitos. Habilidade especial de Bankai. Após o lançamento, uma aura cobre uma grande área ao redor de Shunsui. Essa aura muda a percepção dos outros sobre o ambiente ao redor, fazendo com que eles o percebam como escurecido, sombrio, e faz com que os outros sintam níveis variados de melancolia e desespero. Ishidami, Tamerai Kizu no Wakashiai, Ato 1, hesitação e distribuição de ferimentos. Quaisquer ferimentos que Shunsui ou seu oponente inflijam no corpo um do outro surgirão em seu corpo também, como se fossem compartilhados. Shunsui compara isso com a história de um homem que sofre das mesmas feridas que sua parceira, mas não pode morrer delas. Nidami, Anki no Shitone, Ato 2. O travesseiro da vergonha. Manchas pretas aparecem por todo o corpo do oponente de Shunsui, fazendo-o sangrar profusamente. Continuando sua história, Shunsui compara isso ao homem que sente vergonha depois de ferir seu parceiro, fazendo com que ele desmaie de vergonha e fique incuravelmente doente. Sandami, Danjo no Fushi, Ato 3. De Severin Eyes. Uma enorme quantidade de água engole tanto Shunsui quanto seu oponente, que permanecem dentro dela até que um deles fique sem Reiatsu e se afogue. Shunsui compara isso com os dois personagens de sua história, que se lançam em águas jorrando. Shimi no Dan, Itokiri Bazami Shizomi no Nodobui, Final Act,
Tred Kutin Sissi Sorzapon a Blandistriak Troa depois de embainhar suas espadas. Shunsui enrola um fio branco em volta da garganta de seu oponente várias vezes antes de esticá-lo, deixando um corte profundo em sua garganta que se expande antes de explodir sua cabeça. Completando sua história, ele compara isso ao parceiro do homem arrependido, ignorando seus apelos e cortando sua garganta sem piedade. Fraquezas. Zanpakutou. Mau humor. Katen Kyotsutsu é temperamental e não mostrará todo o seu poder até a batalha, e mesmo assim ela deve estar com vontade de fazê-lo. Siga as regras. Shunsui está sujeito às mesmas regras que seu oponente. Efeitos indiscriminados. Bankai os efeitos de Katen Kyotsutsu. Karamatsu-shin são indiscriminados, de modo que Shunsui prefere não usá-los se houver companheiros dentro do alcance. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!